Dia a todos, o meu nome é Angélica, estamos aqui para mais uma edição das nossas Speed Talks, desta vez com a RAM Consulting, na pessoa do João Campos. João Campos, seja bem-vindo. Antes de mais, muito obrigada por aceitar este nosso desafio também, de partilhar aqui a sua informação connosco. Vamos falar da jornada da sustentabilidade corporativa e eu vou aproveitar já para passar a palavra ao João para realmente falar sobre este tema tão importante. E digo desde já que o João estará disponível no fim também para responder a alguma questão que possa surgir. Portanto, seja bem-vindo, João, e passo-lhe então a palavra. Ok, obrigado, Angélica. Então, o meu nome é João Campos, eu sou formador e consultor de sustentabilidade na RAM Consulting e é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vamos falar então, como disse a Angélica, da Jornada de Sustentabilidade Corporativa. O que vamos falar essencialmente é sobre como pôr em prática as metodologias, os estándares internacionais de sustentabilidade, mais na parte da componente ambiental, mas também podemos tocar aqui alguns pontos com o social e económico, porque eles interseccionam-se. E muitas vezes ouvimos falar de sustentabilidade, assim, num conceito um bocadinho utópico, idealista, como é que com pouca tração prática no dia-a-dia dos negócios, e o que vamos fazer aqui é exatamente refutar isso e colocar e mostrar como é que a sustentabilidade, que é um conceito assim tão abrangente e tão genérico e tão pouco palpável, como é que pode ser de facto colocado em prática no dia-a-dia das empresas. Vamos tocar as ferramentas que se podem aplicar nas empresas ao longo da jornada. Se os presentes que estão aqui puderem colocar aí no chat a empresa e a função que ocupam, também ajudava-me aqui um bocadinho na interação. Se puderem colocar aí no chat: olá, sou o Tiago e sou técnico de ambiente, sou diretor de operações, o que seja, na empresa X, agradecia, está bem? E coloquem sempre questões e interrompam sempre que acharem pertinente, está bem? Ok, então vou partilhar aqui. Ficou a dica. Diga. Boa. Ficou a dica para quem quiser participar. É isso, não se inibam mesmo. Ok. Tem aqui. Já estou a ver que já estão aí a responder. Deixa-me só então abrir aqui o chat para ver as pessoas estão a responder. Então temos aqui pessoas que trabalham na área de sustentabilidade, investigação e desenvolvimento, consultoria em sustentabilidade têxtil. Eu tenho aqui. Boa. Ok, temos aqui pessoas com diferentes valências, mas muitas ligadas de facto então à área da sustentabilidade. Está aqui vai-me desafiar um bocadinho então aqui. Ok, então temos muitas pessoas ligadas de facto à área da sustentabilidade. Boa. Por acaso a minha expectativa era que fossem pessoas mais ligadas à qualidade, ambiente. Boa. Então, ok, então vou passar aqui já para a apresentação. Então, ok, porque investir em sustentabilidade? Acho que então para este público não é necessário justificar, mas porque permite reduzir impactos negativos e potenciar impactos positivos, permite atrair, reter e motivar talento cada vez mais é uma questão que os colaboradores dão imenso valor. Está muito associado a um segmento premium, o green, mas também permite reduzir custos operacionais, aumenta de facto a credibilidade das marcas e a longo prazo então cria esse valor ambiental, social e económico. A sustentabilidade não é mais do que a criação de valor
como eu estava a referir agora, de longo prazo, ambiental, social e económico, a interseção dos três, em que tem que haver trade-offs. Quando criamos valor ambiental e social, deve potenciar o valor económico, essa lógica do trade-off, que o ambiente e o social tinham um custo, para as empresas era um fardo. É um bocado uma visão de século XX, vemos cada vez mais uma mudança de paradigma. Claro que também há as questões legais, regulamentares, que são pesadas para as empresas, mas as empresas estão a ver cada vez mais como as questões sociais e ambientais como potenciadores de valor económico. Eu não vou explorar muito esta parte, porque é já um pressuposto, já não estamos numa fase em que precisamos justificar isto, já é um pressuposto, é um ponto de partida para a conversa. E então, vamos falar essencialmente aqui sobre a jornada de sustentabilidade e como é que podemos aplicar as principais ferramentas, standards, metodologias internacionais no dia-a-dia das empresas e para isso é importante seguirmos uma sequência de implementação, não? E a sequência, claro que isto é uma metodologia minha e da HAMB, mas também não surgiu do nada, é fruto de pesquisa e de colocar em prática. Podem haver outras visões, isto não é preto e branco, mas esta é aquela que nós acreditamos que faz mais sentido e é bastante consensual, ok? Em primeiro lugar, nós devemos medir impactos e para medirmos impactos temos ao nosso dispor, quando falamos em medir impactos, os impactos, e estamos a falar de impactos ambientais, esta apresentação vai estar muito ligada à parte ambiental, tocamos também em pontos sociais e cada vez mais, mesmo em termos de abordagem de sustentabilidade, até da própria GRI, que vamos falar mais à frente, deixa de haver esta diferenciação do que é ambiental, do que é social e o que é económico, porque elas são de facto, interseccionam-se de facto, mas está-se a dar muito foco à questão ambiental e à questão das emissões de gases de efeito de estufa, e é aí que o mercado tem estado muito, muito virado. Não estou a dizer que não há empresas e não há mercado para as questões sociais, há sem dúvida, mas tem havido um foco muito grande, até por orientação política, a vir desde da ONU, União Europeia, governo português, etc., em escada, por aí fora, tem havido um foco muito grande para as questões ambientais e cada vez mais ligadas às emissões de gases de efeito de estufa, que até é um pouco limitador, é bastante limitador olhar para a sustentabilidade só para as emissões. Há outros impactos que de facto que devem ser olhados e não só para as emissões de gases de efeito de estufa, mas pelo potencial para as alterações climáticas é um grande foco. E então, para medirmos as emissões, os impactos de uma organização, temos ao dispor a metodologia, o Standard Internacional do Greenhouse Gas Protocol. Não incluí aqui porque isto é muito virado para a jornada de sustentabilidade corporativa, mas também temos outra ferramenta super importante e utilizada se quisermos medir pegadas, impactos ambientais de produtos e processos, a avaliação de ciclo de vida, ou em inglês o Life Cycle Assessment. O Greenhouse Gas Protocol também tem um standard, uma norma virada para o produto, mas genericamente é mais utilizado o Greenhouse Gas Protocol para medir as emissões das organizações e o Life Cycle Assessment, a relação de ciclo de vida, mais para produto e processo. Então devemos sempre começar por medir os impactos, é o ponto de partida, que é para encontrarmos então onde é que estão os hotspots, onde é que temos os maiores impactos, saber em que etapa da cadeia de valor é que estão os maiores impactos e que fatores é que estão a contribuir para esse impacto. Se o maior impacto está dentro de portas, ou se está na cadeia de abastecimento, a montante ou a jusante, o que é que está a contribuir, se é a energia, se é o transporte, são os materiais, são os resíduos. Então, já vou explorar um bocadinho mais o Greenhouse Gas Protocol à frente, mas é importante então medirmos impactos e eu faço aqui uma analogia. Se tivermos a querer desenhar uma estratégia económica ou financeira para uma empresa, temos de ter ao nosso dispor uma demonstração de resultados e um balanço para saber onde é que estão os maiores custos, se é com as pessoas, se é com os materiais, se é com os FSEs,
e onde é que estão os maiores proveitos, se é o produto A, se é o produto e serviço B, qual é a rotação daquele produto. Só assim é que conseguimos depois desenhar uma estratégia para potenciar então o negócio. Aqui na sustentabilidade é a mesma coisa, temos de saber aqui o que são custos e proveitos económicos. Aqui estamos a falar de impactos negativos e positivos. E só medindo quantitativamente e objetivamente é que depois podemos desenhar uma estratégia efetiva que crie impacto e que seja também eficiente, utilizando o menor número de recursos possível para criar o maior impacto. Então depois podemos desenhar uma estratégia. E como é que começamos a desenhar uma estratégia? Primeiro, criando uma estrutura de governança da empresa. Depois, temos uma ferramenta super importante em termos de estratégia, mas também de reporting, que esta é comum às duas, que é o Stakeholder Engagement e a materialidade. Temos outra ferramenta que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na parte ambiental temos o Roadmap de Sustentabilidade, de Neutralidade, como assim, pilares para desenhar uma estratégia de sustentabilidade. Existem outras e podemos falar de outras sem dúvida. Estas são as que nós sentimos que estão a ser mais utilizadas em termos de literatura, em termos de projetos que estamos envolvidos, são as ferramentas que estão a ser mais utilizadas. Depois de desenharmos uma estratégia, temos então que colocá-la em prática e não passa mais do que reduzir impactos negativos. Também falamos aqui só de mitigar impactos negativos, mas também podemos falar de criar impactos positivos. E cada vez mais fala-se não só de mitigar impactos negativos, como criar impactos positivos. Já se fala até do net positive e não só do net zero, que é isso mesmo, de criar impactos positivos, de termos um modelo virado para criar impactos positivos. Mas a realidade é que ainda estamos muito na ótica de reduzir impactos negativos e temos, do ponto de vista ambiental, temos metodologias ou conceitos, aqui são mais conceitos, ou modelos de mitigar impactos. Temos a ecoeficiência, que é então reduzir impactos negativos, consumir menos energia, consumir menos água, produzir menos resíduos, etc. E temos a economia circular, que aí sim já é uma transformação sistémica de um modelo económico e que é muito difícil até para uma empresa fazer essa mudança sozinha, implica uma mudança de vários players e se calhar do modelo económico num todo. Também aqui, no mitigar impactos negativos e criar impactos positivos, também podemos falar de práticas de responsabilidade social. Também há sempre que falamos na parte ambiental, também podemos falar na parte social. Depois então, de já termos medido os impactos, temos desenhado uma estratégia de médio e longo prazo, sustentabilidade, já temos feito um longo trabalho de redução de impactos, então estamos em condições de compensar as emissões ou os impactos, aqui estamos a falar de emissões quando falamos em compensar, de residuais e aqui isto é importante na jornada de sustentabilidade, é que o offsetting deve ser a compensação dos impactos negativos ou das emissões de gases de efeito de estufa residuais, deve ser só no ponto, aqui neste estágio, em que já fizemos um longo esforço de reduzir impactos ou especificamente emissões de gases de efeito de estufa na ordem dos 70%, 80%, 90%, e o offsetting não deve aparecer no início da jornada, ok? Nós podemos implementar logo desde o início projetos de florestação ou de captação de sequestro de carbono, mas não devemos chamar-lhe de offsetting, quanto muito aí são projetos florestais, são projetos de sensibilização e envolvimento da comunidade, ou o que seja, mas offsetting estamos a falar de emissões residuais. Depois, então, e aqui a comunicação aparece no final, mas também pode ser aqui, sim, a comunicação está a aparecer no final, mas pode aparecer logo no início. Podemos começar logo a comunicar o estágio em que estamos, logo quando medimos impactos, podemos começar logo a comunicar os impactos, o ponto em que estamos e para onde queremos ir. Pode ficar aqui, a comunicação pode não vir só no final, é uma questão de compromisso e de posicionamento, mais de compromisso, de posicionamento da empresa do que quer comunicar.
por isso a comunicação aqui aparece em último lugar, mas poderia aparecer não no último lugar, e então podemos fazer o reporting de sustentabilidade, o reporting não financeiro, e quero realçar que o reporting não financeiro vai ser obrigatório para um grande número de empresas a partir de 2025, para aquelas que cumprem 2 dos 3 requisitos, mais de 250 colaboradores, mais de 20 milhões de ativos e mais de 40 milhões de volume de negócio. E pronto, em termos de regulação, está a apertar cada vez mais o reporting não financeiro, e depois o green marketing, que se desenvolvemos este esforço todo e queremos valorizar esse esforço todo que fizemos e energia que fizemos, então podemos e devemos posicionar a nossa marca num segmento em que vamos então explorar e cavalgar o mercado comunicando os impactos e não só, e os atributos da empresa. Ok? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta em relação a esta parte da apresentação. Se alguém concorda ou discorda, ou se quer ver abordado mais alguma metodologia que está aqui elencada, se quiserem, sejam à vontade, escrevam aí no chat ou interrompam-me, está bem? Se forem mais tímidos, escrevam no chat, se quiserem, levantem o dedo e falem. Eu posso fazer umas questões. Boa. Bom dia, já agora. Bom dia. Olá, Inês. É Olá. Inês? Inês, exatamente. Sim. Olá, Inês. Eu tenho uma pergunta. Na parte do mitigar impactos, Uhum. eu não entendi muito bem como é que funciona. Depois de desenharmos a estratégia, a questão da ecoeficiência e economia circular. Qual é a relação dos dois? Depois de fazer uma estratégia, Ok. Eu vou... o que é isto de mitigar os impactos? Ok, então, Inês, não lhe vou responder já, e agora vou passar etapa a etapa, e quando chegarmos à parte de mitigar impacto, eu respondo-lhe diretamente, pode ser? Ok, combinado. Ok, bom, então vou continuar. Ok. Ok, então, estão a ver o slide do Greenhouse Gas Protocol? Sim. Sim, Sim, estamos boa. a ver. Então agora passamos aqui da sequência das diferentes fases da jornada e vamos falar um pouquinho de cada etapa. Então, quando medimos impactos, temos o Greenhouse Gas Protocol, que muitos de vocês estão aqui já devem conhecer, que é a principal metodologia para medir os gases de efeito de estufa da urbanização. E o Greenhouse Gas Protocol, o que é que faz? O Greenhouse Gas Protocol divide a medição dessas emissões em 3 âmbitos. O âmbito 1 são as emissões diretas, aquelas que estão dentro do perímetro da organização. Se formos uma fábrica, é aquelas que estão dentro do muro da fábrica, que são as emissões estacionárias, são as emissões móveis e também as emissões fugitivas. Tudo que implique emissões dentro de portas cabem dentro do âmbito 1. O âmbito 2 é a eletricidade adquirida ou energia adquirida, porque no momento em que nós ligamos a tomada e acendemos uma luz, não há impacto dentro de portas. O impacto foi quando a energia foi produzida, e então considera-se que o âmbito 2 são emissões indiretas e não estão dentro do âmbito 1, que são as emissões diretas dentro do perímetro. Depois temos o âmbito 3, que são as emissões a montante e a jusante da cadeia de valor, ok? E o Greenhouse Gas Protocol, pronto, quem subscreve o Greenhouse Gas Protocol é obrigatório calcular as emissões do âmbito 1 e do âmbito 2. As do âmbito 3 são opcionais, mas tipicamente as empresas começam por medir a do âmbito 1 e âmbito 2 e depois vão evoluindo para as do âmbito 3. As do âmbito 3 são mais difíceis porque muitas vezes dependemos de fornecedores ou de clientes para ter acesso a esses dados e às vezes temos que modelar o cálculo. Podemos necessitar de recorrer à consultoria porque não temos o software e não temos o conhecimento para fazer esse cálculo. E no âmbito 3 cabem o transporte a montante, o transporte a jusante, cabe o commuting, as viagens dos colaboradores casa-trabalho, as viagens do negócio, os resíduos produzidos, o fim de vida dos produtos, tudo que esteja a montante e a jusante da cadeia de valor.
Ok? O Greenhouse Gas Protocol está a ser amplamente usado, até porque depois também é base para os roteiros de neutralidade, e quando as empresas querem comunicar depois no relatório de sustentabilidade, as emissões de gás de efeito de estufa são sempre considerados um tópico material e por isso reportam-nas, ok? Por isso, quem quer começar uma jornada de sustentabilidade, começar pelo Greenhouse Gas Protocol é super aconselhado. Depois, também, e como eu referi, se quisermos medir o impacto de um produto ou de um processo que é diferente da organização, temos outra metodologia que é a avaliação de ciclo de vida e não o Greenhouse Gas Protocol. O Greenhouse Gas Protocol também dá, mas não, genericamente é mais utilizado para organizações. Então, depois de medirmos impacto, desenhamos uma estratégia e o primeiro passo de desenhar, antes mesmo de desenhar uma estratégia, é criar uma estrutura. Vocês estão aqui, alguns têm cargos de sustentabilidade e também é essa uma das vossas preocupações, é como é que vamos estruturar em termos organizacionais a sustentabilidade. Então temos que ter um head de sustentabilidade na empresa, ou fica dentro do departamento de recursos humanos, ou da qualidade de ambiente e segurança. Isso depois depende da dimensão e do grau de importância que a empresa dá à temática. Dentro da estrutura de governança, depois, dentro do governance, devem-se definir os valores da organização corporativos, definir uma série de políticas, quem é que reporta a quem, desenvolver um código de ética e conduta, uma política ambiental, uma série de políticas que se podem desenvolver dependendo do perfil da empresa. Depois desenvolvemos uma estrutura, definimos os valores e as políticas. Há uma ferramenta que é cada vez mais utilizada, e tanto para a definição de estratégia como para o relatório, que é a base do relatório da estratégia, que é o Stakeholder Engagement e a materialidade. O Stakeholder Engagement não é mais do que identificarmos os stakeholders mais relevantes para a empresa, priorizá-los, identificar os meios de comunicação, como é que comunicamos com esses stakeholders e, de preferência, desenharmos um plano de auscultação a esses stakeholders, onde vamos questionar qual o impacto económico, ambiental e financeiro que a nossa organização tem no negócio deles, e depois cruzar com os impactos da nossa organização. E o cruzamento dos impactos identificados pelos stakeholders com os impactos da organização chamamos de materialidade. Quando esses tópicos identificados pelos stakeholders têm uma relevância máxima e se cruzam com os mesmos tópicos que nós damos uma relevância máxima, chamamos então de materialidade. O que está aqui representado é uma matriz de materialidade, e esta matriz de materialidade, o quadrante superior direito, são os tópicos materiais. Os que estão nos outros quadrantes é porque são ou muito relevantes para a nossa organização ou são muito relevantes para os stakeholders. Esta é a matriz de materialidade da Tintex, Indústria Têxtil de Vila Nova de Cerveira, de 2021, ok? Isto é um exemplo prático e real de uma empresa que desenvolveu uma matriz de materialidade e identificou como tópicos materiais os tópicos mais relevantes, os tópicos ambientais, sociais e económicos mais relevantes que a empresa deve trabalhar em termos de estratégia e em termos de relatório. São os acionistas, são os colaboradores, são os fornecedores, é o desenvolvimento tecnológico e científico, são os produtores e são as marcas. Podiam ser outros tópicos materiais. Aqui são, peço desculpa, aqui são os stakeholders que são mais relevantes. Depois os tópicos que poderiam ser levantados podiam ser, por exemplo, as questões da água, as questões do ambiente, as questões de segurança, direitos humanos, inclusão, e esses seriam os tópicos que depois tanto os stakeholders como a organização identificavam e priorizaram. Aqui, o que estamos aqui, esta matriz, peço desculpa se fiz aqui se vos confundi, é que esta matriz serve para priorizar os stakeholders. O passo seguinte, então, era auscultar os stakeholders e já tínhamos identificado nas questões ambientais com o Greenhouse Gas Protocol, mas tínhamos também de desenvolver
medir os principais impactos da organização nos tópicos materiais, sociais e económicos para cruzar com os stakeholders e identificar os quais cruzavam e tínhamos os tópicos materiais, ok? A materialidade e o stakeholder engagement é uma temática que no início pode demorar um bocadinho até mergulharmos e entendermos, mas é uma metodologia que faz todo sentido porque permite às empresas terem uma visão 360 do negócio sem desenvolverem estratégias de forma miúpe. Nós estamos habituados a que a administração se reúna 3 em 3 anos e defina os eixos estratégicos, mas é uma visão um pouco miúpe porque é só a visão da administração. Se nós auscultarmos fornecedores, clientes, acionistas, colaboradores, reguladores, investidores, vamos ter uma visão muito mais holística do negócio e nós sabemos que um negócio não opera sozinho, depende deste ecossistema todo, por isso faz todo sentido auscultá-lo. Outra ferramenta que super em voga são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17. Estamos no âmbito da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, estamos na década da ação 2030, em que definiram 17 objetivos que depois se desdobram em 267 metas e não sei quantos indicadores, e que esta ferramenta é uma boa ferramenta para alinharmos a estratégia de uma empresa com os objetivos globais que se pretende para um mundo mais próspero, ambientalmente equilibrado, em paz, que desenvolva parcerias e que olhe para as pessoas, ok? Tipicamente o que as empresas fazem é desenvolvem a sua estratégia e depois tentam linkar alguns destes objetivos à sua estratégia. O que deve ser feito é um bocadinho o inverso, é olhar para estes objetivos e ver de que forma é que a empresa pode contribuir para estes objetivos, não para todos, seleciona 3, 4, 5 que consegue contribuir diretamente e depois então tenta incorporar os objetivos na sua estratégia através das metas, dos indicadores e de práticas. Começa-se a ouvir, pronto, agora também é um tópico super importante, são os roteiros de neutralidade. Existe um standard internacional, existem vários standards internacionais, o mais utilizado é o Net Zero da Science Based Targets, em que se pretende, para quem pretende atingir a neutralidade carbónica ou climática, se estamos a falar de todos os gases de efeito de estufa, se estivermos a falar só da carbónica, esta aqui é climática porque é todos os gases de efeito de estufa, e que isto não é mais do que uma metodologia para nos guiar a atingirmos essa neutralidade. E parte com pressuposto que primeiro tenha calculado as emissões de gases de efeito de estufa. Devemos então selecionar um ano base onde vamos calcular as nossas emissões de gases de efeito de estufa. Imaginemos que calculamos as de 2022. Definimos quais são as de Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Depois selecionamos anos-alvo de curto prazo e longo prazo. Ok, queremos ter objetivos a 10 anos ou até 2030. Até 2030 queremos reduzir as nossas emissões a 50% e vamos focar-nos nos primeiros 10 anos no Scope 1 e no Scope 2. E queremos atingir a neutralidade a 2050, por isso de 30 a 50, 2030 a 2050, vamos depois ao fine-tuning do Scope 1 e Scope 2, mas vamos focar-nos mais no Scope 3, nas emissões que estão relacionadas com a cadeia de valor a montante e a jusante. E só depois de reduzirmos dentro dos objetivos que definimos de longo prazo, é que então depois vamos passar então para a compensação das emissões residuais, ok? Nós não vamos poder entrar em profundidade em nenhuma das metodologias, só vou-vos dar a conhecer cada metodologia e essas metodologias em que etapa da jornada é que estão, e depois estou disponível para perguntas ou se quiserem mandar e-mail mais tarde e conversas, mas o objetivo desta sessão é vocês ficarem a conhecer as ferramentas disponíveis. E então o Net Zero da Science Based Target é de facto uma excelente ferramenta para quem quiser traçar roteiros de neutralidade. Então, depois de medirmos os impactos e desenharmos uma estratégia, e agora, Inês, vou responder à pergunta, podemos então
estamos então na altura de colocar em prática a estratégia e reduzir então os impactos negativos, criar impactos positivos, e dentro da componente ambiental temos 2 modelos, não são ferramentas nem metodologias, são modelos de mitigar impactos negativos e criar impactos positivos em termos ambientais. Então, como é que se diferencia aqui um bocadinho a ecoeficiência da economia circular? A ecoeficiência não é mais do que fazermos o mesmo, mas com menos impacto. Fazermos menos mal. Se consumirmos 1000 de energia, passamos a consumir 500. Se consumirmos 100 de água, passamos a consumir 10. Se consumimos 100.000 de materiais, passamos a consumir 40.000. Se produzimos 10 de resíduos, passamos a produzir 4. Menos toxicidade, ok? Então, continuamos com o mesmo modelo, mas reduzindo os impactos. É reduzir... Não consigo desenvolver mais que isto, é fazer menos mal, é reduzir os consumos e a produção de resíduos e as milhas de quilómetros, é reduzirmos os impactos, ok? É otimizarmos dentro do mesmo modelo. A ecoeficácia apoia-se o modelo que temos disponível em termos ambientais, é a economia circular, em que temos uma mudança sistémica, em que operamos num modelo circular em que, idealmente, não produzimos toda a energia que consumimos, é energia renovável, ok? Que não emite gases de efeito de estufa. Por isso, a transformação, o transporte é baseado em energia renovável. Os inputs de materiais são materiais, se estivermos a falar do ciclo técnico, são materiais de base sintética, mas que, quando incorporamos, são 100% reciclados à partida, ou então incorporamos materiais de base natural que implica o desenvolvimento de um modelo biológico, não é? De base natural. Desenvolvemos uma economia de base natural. Por isso, nós, na economia circular, temos, se começarmos no ciclo, se pensarmos na cadeia de valor de um produto, temos os inputs no início, e os inputs, então, são materiais, idealmente, ou 100% reciclados ou de base natural, que depois são transportados de forma limpa, com transporte limpo, são transformados de forma limpa também, são utilizados também com recurso a energia limpa e materiais sem toxicidade, e depois, no fim de vida do produto, eles ou são 100% recicláveis, ou então são de base natural e são compostáveis. Então aqui não estamos a criar impactos negativos, no limite não estamos a criar impactos negativos, e se os produtos até forem de base natural, estamos a desenvolver uma economia de base natural e estamos a criar impactos positivos. Podemos também pensar isto do ponto de vista social, por exemplo, se estamos na ecoeficiência, se estamos focados em reduzir os acidentes de trabalho, tínhamos 10 acidentes de trabalho por ano e o nosso objetivo é reduzir em 50%, por isso só queremos ter 5, claro que não queremos ter nenhum, mas realisticamente, com as condições que temos, só conseguimos, o objetivo é reduzir para 5. Isto seria a ecoeficiência do ponto de vista social. A ecoeficácia do ponto de vista social seria criar melhores condições de trabalho para os colaboradores, como ginástica laboral, uma excelente relação entre o equilíbrio entre vida profissional e social, felicidade no trabalho, etc, etc, ok? Esta é a diferença. Ficou claro, Inês? Eu percebi, mas entretanto eu acho que fiquei com outra dúvida outra vez. Tudo isso, todos esses objetivos não podem estar também na estratégia que já desenhamos antes? Claro que sim, é assim. Esta jornada tenta dividir um bocadinho em metodologias, que é para ficar claro, mas, por exemplo, estamos a medir impactos. Medimos impactos no início, mas também depois queremos medir impactos para avaliar a evolução. Quando já estamos a implementar a estratégia, também medimos impactos para medir a evolução. Por isso, isto aqui é um bocadinho contínuo, não é? Não fica estanque. Por isso, o que se desenha na estratégia implementa-se e volta-se atrás, é iterativo. Claro que sim, ok? Então não é estanque.
Sim, então, sim, não é... tem a Ok, estratégia e depois otimiza-se, avalia-se novamente, otimiza-se o impacto positivo e minimiza-se o impacto negativo. exato. E se for preciso, vai-se redefinir a estratégia outra vez e por aí fora, ok? Há aqui coisas que de facto se cruzam. Os objetivos de desenvolvimento, os ODS estão no desenho da estratégia, mas depois também temos que os implementar. Por isso também devia estar aqui na parte da mitigação de impactos ou de criação de impactos positivos, claro que sim, ok? Eles são transversais, mas tentamos aqui alocar a uma etapa da jornada para ficar mais claro por onde é que devemos começar e onde é que devemos acabar. Ok? Mas faz todo sentido a pergunta, é pertinente. Ok, então depois de mitigarmos impactos e criarmos impactos positivos e estamos aqui a falar então com estratégias de médio e longo prazo, então se falarmos de roteiro de neutralidade, falamos a 2050 ou de 45, os governos, as regiões, as empresas estão muito focadas na neutralidade e quando falamos em longo prazo é 2050, tipicamente, algumas se antecipam e falam em 45. Eu desconfio sempre quando falam em neutralidade carbónica em 2030. Eu geralmente acho que, ok, não perceberam muito bem o conceito e se calhar estão a falar só do Scope 1 ou principalmente até do Scope 2, se calhar instalaram painéis solares ou contrataram energia verde e então estão a falar da componente de energia, estão a falar só de Scope 2 e estão a dizer que são neutros em carbono, que o negócio é todo neutro em carbono, mas só estão a falar de um dos scopes. Nós, quando falamos em neutralidade, estamos a falar dos scopes todos do Greenhouse Gas Protocol. Ou então temos que dizer que somos neutros em carbono, Scope 1 e Scope 2, ou só Scope 2, e não devemos, e devemos ter o cuidado de ser bastante rigorosos, ok? Então, a etapa a seguir é compensar as emissões residuais. Quando fizemos o esforço todo de redução das nossas emissões e tecnologicamente e economicamente já não é possível reduzir mais, então vamos compensar as emissões residuais, ok? E tipicamente são projetos florestais do mercado, para as empresas que estão tipicamente aqui recorrem aos mercados voluntários de carbono e tipicamente são projetos de florestação ou também existem outros projetos de sequestro de carbono ou de emissões evitadas. Seria um tema só para uma discussão, diferenciar o que são emissões evitadas e o que são emissões sequestradas. Aqui estou a falar de emissões sequestradas e estamos tipicamente a falar de projetos de reflorestação, mas também pode ser de sequestro de carbono através de algas ou pelos oceanos, etc. Mas tipicamente o que se está a trabalhar são projetos de florestação. E depois, então, de offsetting, aqui, outra vez, Inês, a comunicação pode começar logo no início e aqui até eu vejo com bons olhos que se comece logo a comunicar e o ponto em que estamos e onde é que queremos chegar. Claro que já temos ter alguma maturidade para assumir esses compromissos e já devemos ter medido os nossos impactos, os nossos atributos para começarmos a comunicar. E então, temos a regulação europeia, principalmente agora com a CSRD, que vem obrigar a um grande número de empresas, como eu já referi, que compram 2 dos 3 resíduos, mais de 40 milhões de volume de negócio, mais de 250 colaboradores, 20 milhões de ativo, a publicarem relatórios não financeiros, que são vulgarmente falados como relatórios de sustentabilidade. O standard mais utilizado é a GRI, esta bolinha azul, e a base dos relatórios da GRI são de facto os tópicos materiais que falamos na parte da estratégia. Existem para empresas maiores o CDP, existe o SASB, existe uma série de metodologias e frameworks, standards, o que queremos chamar, mas de facto o amplamente mais utilizado é a GRI e quem comunica quem reporta através de relatórios de sustentabilidade da GRI são empresas que estão de facto comprometidas com a sustentabilidade e que veem um grande valor acrescentado em publicar, em reportar e publicar os seus relatórios e reportá-los e publicá-los aos fornecedores, aos clientes, aos investidores e cada vez mais é uma prática e é uma excelente prática porque é uma comunicação que é orientada e regulada e por isso não se comunica como se quer e
e o que se quer e como se quer, ok? Por isso, recomendo que as empresas, vai ser só obrigatório a partir de 2025, mas recomendo que pelo menos um ano antes comecem a investir no desenvolvimento do relatório de sustentabilidade, porque o primeiro relatório é um parto difícil, ok? Depois os outros passam um bocadinho para a atualização de dados e desenvolvimento de novos conteúdos, mas o primeiro é um parto difícil. E depois, além dos relatórios que são regulamentados e são orientados e regulados, temos o Green Marketing que é uma variante do marketing, mas com as suas especificidades, em que não vende só conceitos, quem comunica e comunica bem em termos de sustentabilidade, em termos de marketing, comunica de forma objetiva, quantitativa e transparente. A transparência é chave, é chave comunicar dados, e estamos a falar de dados tanto de impactos como de atributos. Impactos, ok, produzimos X emissões de gás de efeito de estufa, temos este impacto em termos de eutrofização de solos, em termos de biodiversidade, o que seja, mas também os atributos, não só os impactos, mas os atributos, e devem ser sempre comunicados de forma objetiva, transparente e quantitativa. Para reforçar estes claims que fazemos em termos de marketing, temos certificações e rótulos que nos dão suporte e robustez e que são atestados por entidades terceiras e independentes, ok? Isto são as boas práticas, assim, de forma muito básica, do Green Marketing. Pronto, é isto. Então, resumindo, a estratégia de sustentabilidade passa por medirmos em primeiro os impactos, desenhar uma estratégia, colocar em prática essa estratégia, compensar e, no final, comunicar, ok? Aqui, pronto, no final também posso passar, estão aqui os meus contactos, mas depois também passamos, isto não é mais importante agora. Vou parar aqui a apresentação para perguntas, comentários. Muito bem, João, muito obrigada pela sua exposição, foi muito interessante, e percebi que realmente, já sabia, mas conseguiu reforçar isso, que é importante as empresas começarem a preparar-se para este relatório de sustentabilidade, que a partir de 2025 vai passar a ser obrigatório para muitas delas, não é? Portanto, É verdade. é importante haver, e já percebi que o primeiro, que é realmente mais difícil de preparar, não é? E portanto está aqui um alerta para os vários empresários. Já agora eu deixava aqui, o João está disponível para responder. Okay. Sei que a Inês já foi colocando algumas questões, mas disponham, se alguém quiser colocar mais. Está a escrever, portanto, vamos ver aqui. Tem aqui mais uma questão, consegue ver, correto, João? Como podem as entidades... Ok, as entidades... Como podem as entidades não empresariais, designadamente associações setoriais, apoiar as empresas nos domínios da sustentabilidade, para além dos roteiros de descarbonização já em curso? Portanto, bom, então a Júlia está à parte que estão a ver os roteiros de descarbonização em curso, com o apoio do PRR, certo? Como é que podem? Podem, em muitos domínios, por exemplo, na parte das parcerias, acho que pode ser super importante. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma economia circular, é impossível implementarmos práticas circulares se não houver uma grande coordenação e parceria entre empresas do mesmo setor e de outros setores. Por isso, a economia circular é um modelo económico que obriga à parceria e à interdependência entre vários players. Como é que podem ajudar mais? Podem por exemplo, como está aqui a fazer a Associação do Minho, dar a conhecer as ferramentas disponíveis, podem ajudar, por exemplo, em desenvolver, porque por exemplo, estes modelos e standards que eu referi aqui são genéricos, são transversais a todos os setores, mas depois há alguns que são mais específicos de cada setor. A indústria têxtil tem imensas especificidades em termos de certificações, em termos de impactos que medem, e por isso também podem tentar desenvolver ferramentas mais orientadas para esse setor, e eu diria que passa por aí.
Muito bem. No fundo, ela depois questionou isso, é que iniciativas podem ser desenvolvidas em paralelo, portanto, tem aqui, no fundo, a Júlia acabou por questionar que iniciativas podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo que lá está, que as empresas estão a avançar nestes projetos de Eu acho que é descarbonização. preciso primeiro perceber as necessidades do setor, ok, em que estágio é que o setor está, se já começou a medir os impactos, se não começou a medir os impactos, se ainda não começou, se calhar é um ponto de partida a ajudá-los com a disponibilização de ferramentas e conhecimento para medirem os impactos, com formação, com acesso, apoio jurídico, apoio de know-how, que seja, para desenvolver. Mas é uma... Portanto, depende de em que fase é que a empresa já Sim. está, não é? No fundo. Também. Muito bem. Sim, sim. Uhum. E a motivação. Mas é uma pergunta um bocadinho difícil de eu responder, sinceramente. Não tenho na ponta da língua a resposta, Júlia. Peço desculpa, eu não tenho a Claro. resposta na ponta da língua. Eu não sei se mais alguém quer colocar estava alguma aqui- questão. Estava aqui o Luís a pedir. Era o Luís. Não tenho aqui. Alguém estava aqui a pedir para. Luís Cristiano, é assim? Cristino. Está com a mão no ar. Cristino. Luís Cristiano. Olá, Força. olá, bom dia. Bom dia. Duas questões. Falou na questão de, inicialmente, já tinha aqui escrito, a questão de medir o impacto. Ok, uma empresa medir o impacto para depois começar a sua jornada, digamos, na sustentabilidade. Não querendo medir o impacto, a empresa pode fazer uma análise aos ODS e partir logo para aí? Porque eu percebi que medir o impacto tem relativamente a ver com a pegada carbónica, com as emissões que a empresa ou a atividade da empresa tem. Mas os ODS, apesar de alguns deles estarem relacionados com as emissões, a empresa poderá não querer, agora peço desculpa se calhar da asneira que vou dizer, mas tudo se mede em custo, não é? Poderá não querer fazer a medição do impacto que tem, não é? Ou não será muito correto partir por aí? Boa. Eu tenho duas perguntas, esta é a primeira. Está bem, Luís, obrigado pela pergunta. Então, eu falei daqui do medir os impactos em termos dos gases de efeito de estufa, porque esta apresentação estava muito virada para a parte ambiental. Correto. E falamos então do Greenhouse Gas Protocol, mas podemos medir impactos sociais e podemos medir impactos económicos e podemos medir impactos sem o Greenhouse Gas Protocol. Claro que, como há um tópico muito forte de emissões de gases de efeito de estufa, usa-se recorrentemente o Greenhouse Gas Protocol, mas podemos e devemos medir outros impactos que não seja só carbono e gases de efeito de estufa. Podemos tentar medir esses impactos. Eu gosto sempre que seja rigoroso e quantitativo e objetivo. Pode haver outras metodologias para medirmos impactos e que sejam quantitativas sem estes standards. Eu não tenho nenhuma à cabeça, mas pode ser através da gestão de risco, por exemplo, ou da auscultação dos stakeholders. Podemos ter através das auditorias energéticas, podemos medir de várias formas impactos ambientais, sociais e económicos. Agora, se podemos alinhar os ODS sem medir impactos, pronto, quando eu falar de impactos, não estou só a falar dos gases de efeito de estufa, não estou a falar só dos ambientais, estou a falar de tudo. Sim. A metodologia diz que devemos alinhar os ODS com os principais impactos da organização e com a materialidade da organização. É difícil alinharmos ODS e tópicos materiais sem medirmos impactos. É a base, é um bocadinho a base do... Sim, para saber o que fazer há sempre que medir, não é? Eu acho que sim. Como é que nós priorizamos o que é que queremos alinhar se eles não estão relacionados com os nossos impactos, não é? Agora, disse isso tudo porque há uma grande confusão em algumas empresas, se calhar de dimensão mais pequena, que veem tanta coisa com ODS que querem logo atacar por aí porque acham, lá está, vamos outra vez à questão do marketing e se calhar de algum greenwashing que depois querem ir logo por aí. Ok, depois a segunda questão era relativamente à questão do offset. Para mim foi, apesar de saber que as algas tinham capacidade de remoção de CO2, realmente nunca tinha passado pela cabeça que o offset podia ser por aí. Porque toda a gente, quando vai à questão do offset, é logo plantar árvores, ou seja, é óbvio que é uma ação da empresa e isso tudo.
Mas a questão do offset não há uma coisa que acabará por mudar ou em termos de regulamentação ser uma coisa muito mais específica, porque vai tudo para ali, digamos, e quando digo vai tudo para ali, desculpem-me o termo, é uma rebaldaria? Então, voltando à questão dos ODS, quando falamos de impactos negativos e positivos. Também se deve alinhar os ODS com os impactos positivos, não é só os impactos negativos. Se a empresa cria emprego, se cria valor para a comunidade, etc, etc, também deve ficar alinhado com os ODS e não só os negativos. É assim, em geral, a maior parte das empresas, a não ser as que estão no céu, operam dentro do mercado voluntário de carbono, que apesar de já obrigar a uma contabilização e auditorias por empresas terceiras, ainda não está devidamente regulado. Mas é o que vai acontecer, Luís, é que vai surgir mais cedo ou mais tarde regulamentação específica e muito mais rigorosa sobre os mercados voluntários de carbono também, sem dúvida. Ok? Ok. Hoje ainda é assim um bocadinho livre e vai passar. O próprio termo diz, é mercados voluntários de carbono, vai passar a ser muito mais regulado, sim, sem dúvida. Ok. Não deve faltar muito, deve estar para sair, já deve estar em discussão. Ok? Ok, obrigado. Pá, Inês, sim, não devem ser só as empresas que são obrigadas que estão dentro da CSRD a publicar relatórios de sustentabilidade. Todas as empresas que queiram marcar um posicionamento em termos de reporting, em termos de posicionamento da marca, ou até só por motivação, o que seja, ou por pressão dos clientes, dos stakeholders, podem e devem publicar relatórios de sustentabilidade. Não só nós ajudamos várias empresas a publicarem relatórios de sustentabilidade que não estão dentro da CSRD, não estão abrangidas pela CSRD. Muito bem. Penso mais uma pergunta. Ok. Foi só agradecer. Muito bem, aqui, Ok, quais são as empresas abrangidas pelo relatório? Então, empresas que cumpram dois destes 3 requisitos, mais de 250 colaboradores, mais de 40 milhões de euros de volume de negócio anual e mais de 20 milhões de ativos. Okay? São essas empresas que são abrangidas pela CSRD. Será a ser obrigatório a partir de janeiro de 2025, correto? A partir de 2025, sim. A partir de 2025, neste caso. Muito bem. Okay. João, eu penso que sim. É o Luís Cristina, novamente, que o João disse, 250 trabalhadores, 40 milhões e o terceiro? 20 milhões de ativos. Ativos. 40 milhões de volume de faturação e 20 milhões de ativos. 2 dos 3, correto, João? 2 de 3, 2 sim. de 3, muito bem. Portanto, também podem fazer comentários e discordar sobre alguma coisa que eu disse. Não tem que ser só perguntas, pode ser discussão, ok? Ou falar do vosso caso, nas vossas empresas, algumas dificuldades ou o que seja. Ok, mas estamos a bater uma hora, não é, Angélica? Sim, mas não há problema algum. Se alguém realmente quiser colocar mais alguma questão ou fazer algum comentário, disponham. Eu agradeço ao João pela sua disponibilidade, uma vez mais. Nós iremos passar os contactos também do João e enviar a apresentação que ele nos demonstrou hoje. Eu queria aproveitar para dizer que enviaremos também para as pessoas que participaram nesta Speed Talk um questionário também de avaliação para poderem dar a sua opinião acerca da mesma. E aproveitava para dizer, a propósito das iniciativas e eventos da Associação Empresarial de Minho, que o mês de outubro vai ser um mês ligeiramente diferente. Nós, em parceria com a Câmara Municipal de Guimarães, estamos a organizar o mês da Economia. A Câmara está a organizar, nós somos parceiros do mês da Economia em Guimarães e irão existir inúmeras iniciativas durante o mês de outubro que vão ocorrer, jantares de debate, speed talks e outros eventos que vão ocorrer em Guimarães, associados a este tema da economia e fábrica do futuro. Para perceberem o que vai acontecer, eu aconselhava que realmente visitassem o nosso site, na agenda tem lá todas as iniciativas que vão ocorrer, ou na página da Câmara Municipal de Guimarães também tem lá toda a informação. Agradeço a todos e mais uma vez, João, muito obrigada e até à próxima. Então, obrigado. Fiquem Tchau. bem. Obrigado, eu. Obrigada.